Eu vou ministrar uma palavra que Deus falou. Começou falando com a minha esposa, né, em Josué. Eu estava no meu tempo no meu cronograma de leitura, a leitura em Josué. Eu e a Carol conversamos um pouco sobre o texto. Depois a Mariana lendo Josué também, né, Deus ministrou um detalhe muito importante sobre Josué 24. E Deus, né, me trouxe também essa mensagem para compartilhar com os irmãos. Então, aqueles que puderem, né, fiquem de pé. Josué, capítulo 24. A gente vai trabalhar praticamente o capítulo inteiro. Então, vou iniciar pelo versículo 1. Amém? Em algumas Bíblias, você vai achar o título de Renovação da Aliança, ou Renovando a Aliança. Algumas Bíblias vêm com títulos para facilitar até a contextualização daquilo que está sendo apresentado. Amém? Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Convocou também os líderes, os chefes, os juízes, os oficiais de Israel, e todos vieram e se apresentaram diante de Deus. Os irmãos podem se assentar. Amém? Então, no versículo 1, né, 1, a gente tem Josué reunindo o povo, né, porque ele tem algo para falar da parte de Deus, né, e cá estamos nós hoje reunidos para que aquilo que Deus ministrou no meu coração eu comunique a vocês, né. Então, no versículo 2 e 3, nós temos um entendimento de uma vida antes da ação de Deus em favor de Israel, e nós podemos tomar isso para nós também, né? Uma vida antes da ação, né, de Cristo em nossas vidas, de nós recebermos a Cristo como nosso Senhor. Então, o versículo 2 e 3 vai dizer assim: Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Muito tempo atrás, seus antepassados, incluindo Terá, pai de Abraão e Naor, viviam além do rio Eufrates e serviam outros deuses. Versículo 3. Mas eu tirei seu antepassado Abraão da terra, além do Eufrates, e o conduzi à terra de Canaã. Dei-lhe muitos descendentes por meio de seu filho Isaque. Né? E ali Josué já está falando da trajetória de Abraão vindo a primeira vez para Canaã, debaixo de uma promessa de Deus, que Deus daria essa terra a Abraão e a sua descendência. E aqui Josué, nesse contexto, já está com o povo de Israel em Canaã, né, após a travessia do mar, é o período da conquista, ali, da divisão das terras. Então, Josué está relembrando aquilo que fez parte da história do povo de Israel, e aquilo que fez parte da nossa história também, né? Muitos de nós não temos uma linhagem familiar cristã longa, né? Eu tenho minha mãe, que veio primeiro, mas até onde a gente conhece, ela é a primeira cristã na nossa família. Né, algumas famílias têm avós, bisavós, outros são os primeiros da sua casa. Então, muitos de nós não temos uma linhagem tão distante, né, na presença do Senhor, como um cristão, como um evangélico, como alguém que declara a fé em Cristo e segue a doutrina de Cristo, a doutrina dos apóstolos, conforme as Escrituras. Né, porque tem, dentro das denominações e dentro das religiões, a gente tem muitas igrejas que dizem professar a Cristo, mas tem sempre um detalhe, um adendo, um acréscimo ou uma tirada dentro das Escrituras que vai acabar chocando com aquilo que realmente é ser um cristão, ser um discípulo de Cristo. E assim como Abraão, nós, né, já fomos filhos, já fomos netos, bisnetos, descendentes de pessoas com crenças, vidas, valores, né, ações diferentes do modelo de um verdadeiro cristão. Mas assim como Abraão, né, Abraão também foi alguém que era descendente de um povo que não servia a Deus, cultuava os outros deuses, né, como diz em Josué no versículo 2. Abraão também foi chamado por Deus para uma nova vida, para uma nova fase com Deus. Então ele foi tirado de um ambiente onde a sua família, a sua crença, a sua raiz não era de servos do Senhor, do Deus Altíssimo, eram servos de outros deuses, e Abraão foi chamado por Deus, né? E nós também fomos chamados por Deus, né? Aqueles que não nasceram, né, não vieram de um berço cristão, né, já estão na fé desde que nasceram. Os que não vieram, um dia foram chamados por Deus, né? Então, nós, assim como Abraão, fomos chamados pelo próprio Deus a uma nova vida.
E em 2 Timóteo 1,9 vai dizer: pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era o plano desde os tempos eternos. Então, há uma semelhança no chamado de Abraão e no chamado de Deus para cada um dos que estão aqui. Outrora éramos de uma linhagem de servos de outras culturas, de outras crenças, de outras práticas, outros valores. Mas Deus nos chamou, assim como chamou Abraão. Então, aqui descreve um passado antes de Cristo. Nos nossos tempos, e no tempo de Josué, um passado antes do chamado de Deus a Abraão. Ali a gente ainda não tem a figura de Cristo clara para o povo de Israel, mas nós temos já um Deus que conduz todas as coisas e um Deus que chama Abraão para um povo separado, para, através da descendência de Abraão, formar uma nação que ele escolhe para a herança dele. E nesse processo de trazer Abraão, a gente reconhece o resgate e aprovação, um processo que acontece no povo de Israel. Versículos 4, 5, 6 e 7. Amém? A Isaac dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir como propriedade, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Versículo 5. Então enviei Moisés e Arão e lancei pragas terríveis sobre o Egito. Depois tirei vocês de lá. Quando tirei seus antepassados do Egito e eles chegaram ao Mar Vermelho, os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros. 7. Seus antepassados clamaram ao Senhor, e eu coloquei escuridão entre os israelitas e os egípcios. Fiz o mar desabar sobre eles e os afoguei. Vocês viram com os próprios olhos o que fiz contra os egípcios. Depois, vocês viveram muitos anos no deserto. Então, a gente vê esse cenário de resgate e provação, que Deus leva o povo para o deserto para provar se o povo estava inclinado a obedecer a Deus ou a retroceder na sua caminhada. E não é diferente conosco, Quando nós somos chamados por Deus e nós vivemos em uma cultura diferente, viemos de uma crença diferente, há um resgate da parte do Senhor. Não é só um chamado vem, mas há algo que Deus faz em nosso favor para nos resgatar deste ambiente que certamente nos levaria à morte. As nossas práticas, as nossas crenças, os nossos valores, que vêm de um ensino, de uma convivência com a nossa família, com os nossos antepassados. E não estou falando de coisas de ancestralidades espirituais, não, estou falando de pessoas mesmo, de cultura familiar. A gente, quando está dentro dos lares, a gente consegue perceber, nossa, realmente faz parte dessa família, o jeito de falar, o jeito de se expressar, a maneira de falar, de gesticular durante uma conversa. Então a gente consegue identificar traços de uma geração familiar que vai se formando nas pessoas. Mas, quando há esse chamado, há um resgate da parte de Deus para que nós venhamos viver uma nova vida, para que nós realmente mudemos de um caminho que certamente nos destruiria. Mas neste processo de resgate, nós já podíamos contemplar grandes feitos de Deus nas nossas vidas. Israel contemplou o mar abrindo, a coluna de fogo, a nuvem durante o dia. Ainda era o processo de resgate. Deus ainda estava ajuntando aquele povo e moldando e se apresentando. No próprio Egito, nas pragas, eles já viam quem era o Deus que estava entrando em resgate. E de igual maneira somos nós. Nós, ainda no processo de resgate, ainda no processo de provação, conseguimos identificar os grandes feitos de Deus nas nossas vidas. E nos momentos de medo e angústia da nossa jornada, o nosso clamor a Deus produzia, ou produz, uma barreira que nos guarda do passado destrutivo. Por quê? Porque logo que a gente ainda vem com muita coisa da nossa família, com a nossa cultura, com a nossa mentalidade. Então nós vemos, além da ação de Deus durante o processo desse resgate, quando as aflições vêm tomando o nosso coração, vêm trazendo a nossa preocupação, nossa, agora eu vim para Deus e as coisas não andam, o nosso clamor chega a Deus a ponto de Deus barrar aquilo que o inimigo tem tentado fazer, a gente voltar, a gente retroceder na nossa caminhada. Deus tem
colocado barreiras para que nós não retrocedamos, para que nós permaneçamos fiéis. Nós estamos num processo de resgate e de prova. A vida no deserto é difícil. Escassez de água, né, escassez de alimento, mas Deus está conosco. Ele nos resgatou, Ele nos chamou. E é nesse deserto que nós somos forjados, nós somos provados, e aos poucos, conforme nós vamos sendo aprovados, nós vamos crescendo e experimentando mais de Deus. E como que a gente vai sendo aprovado aos poucos? Conforme o nosso amadurecimento. Quando eu vou amadurecendo na caminhada cristã, eu vou experimentando mais de Deus e eu vou sendo aprovado em coisas que no princípio eu era reprovado. Eu caminhava um passo para frente e dava 2 para trás. Então nós identificamos, assim como Josué está mencionando, né, contextualizando para o povo de Israel o processo de resgate, né, do favor de Deus e o início de um processo de provação, né, porque o versículo termina com: depois vocês viveram muitos anos no deserto, versículo 7. Então Josué está contextualizando isso para Israel, mas nós aplicamos isso para o nosso dia de hoje. Nós viemos de um lugar diferente, fomos resgatados, chamados e resgatados por Deus. Nesse processo de resgate nós já vemos grandes intervenções do Senhor, mas ainda é só o começo. Ainda seremos provados nos desertos, seremos provados nas dificuldades, para ver se o nosso coração está focado na dificuldade ou focado no Deus, que pode resolver todas as coisas e que, segundo a sua vontade, assim o fará. Versículo 8 até o 12, a gente vai entender um pouco das nossas batalhas naturais e espirituais. Por fim, eu os trouxe à terra dos amorreus, a leste do Jordão. Os amorreus lutaram contra vocês, mas eu os destruí diante de vocês. Eu os entreguei em suas mãos, e vocês tomaram posse da terra deles. 9. Então Balaque, rei de Moabe e filho de Zippor, declarou guerra contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para amaldiçoá-los. Mas eu não dei ouvidos a Balaão. Em vez disso, fiz que ele os abençoasse, e desse modo os livrei de Balaque. E quando vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó, os habitantes de Jericó lutaram contra vocês, como fizeram os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Versículo 12. Eu enviei terror diante de vocês para expulsar os 2 reis dos amorreus. Não foram espadas nem arcos que lhe deram a vitória. Então, na caminhada com Deus, nós temos tanto batalhas naturais e espirituais. Nós temos que tomar cuidado com uma visão muito espiritual, de uma maneira errônea. Né? Tudo é espiritual, irmão. Se você bater o pé, você vai machucar. Não quer dizer que foi o Satanás que você fez bater o pé. Às vezes você distraiu aí, passou, bateu. Se for toda vez topar o dedinho no sofá, for Satanás, Jesus. A gente tem que começar a orar em casa melhor, porque se Satanás está tendo toda essa atividade dentro dos nossos lares, interferindo tanto nas nossas vidas, é um perigo. Então a gente precisa reconhecer que há batalhas naturais. Né? São pessoas tentando puxar o nosso tapete no trabalho. E ela não está fazendo isso porque você é crente. Ela está fazendo isso porque ela faria com qualquer um. Ela faria com um parente, ela faria com um amigo, ela faria com um desconhecido. É uma pessoa de má índole. E ela não está fazendo porque você é crente ou não. Né? Assim como pessoas vão tentar te enganar porque elas querem tirar proveito de você. Às vezes ela nem sabe se você é crente ou não. Então nós temos batalhas naturais no meio da nossa vida cristã, no meio desse processo, dessa jornada. Mas não podemos negar batalhas espirituais, né? Porque nós temos Satanás, os demônios, né, agindo para tentar nos fazer retroceder, voltar ao Egito, voltar a pecar contra Deus, voltar a servir a outros deuses. Né? E Satanás vai fazer isso de diversas maneiras, no nosso físico, na nossa alma, no nosso espírito, no nosso emocional, e às vezes até usando pessoas. Né? Tem pessoas que vão ser usadas pelo inimigo para tentar nos atingir, mas nem tudo funciona dessa maneira. Às vezes a pessoa ela é ruim com qualquer pessoa, e ela vai ser ruim com você, ela vai ser ruim com o chefe dela, com o pai, com mãe, com o filho, e não é porque você é crente, não, mas
é natural que quando você se declara um cristão, além da batalha natural, você comece a viver batalhas espirituais. Porque até então você era alguém do mesmo time, se é assim que a gente pode declarar. Agora você decide por Cristo, se torna no time que já está declarada a vitória, para aqueles que permanecerem, né? Mas Satanás está tentando levar, né, fazer contratações para o time dele e quem sabe no final, perdendo o campeonato, as pessoas percam junto com ele. E é um risco. Então nós precisamos identificar, assim como Josué está declarando para Israel, nós também precisamos identificar nas nossas vidas que batalhas nós estamos enfrentando. Né? Precisamos buscar no Espírito Santo. Senhor, isso aqui é algo que deveria ter uma ação minha? Eu deveria agir de tal maneira? Eu deveria falar de tal maneira? É algo natural ou é algo espiritual? Eu combato com sabedoria humana ou eu combato com discernimento do Espírito? Eu vou agir baseado no conhecimento adquirido, na experiência de vida, na maturidade que o Senhor me concedeste? Ou é jejum e oração? Como eu vou fazer isso? Mas isso é um processo de relacionamento. E aí a gente volta na parte de, conforme a gente vai amadurecendo, nós vamos entendendo que esse amadurecimento vem por meio do relacionamento. Então, quando nós buscamos, nós nos relacionamos com o Senhor, nós experimentamos mais dele. E nós seremos cada vez melhor conduzidos. Não porque Deus não saiba conduzir, mas porque nós nos deixaremos ser conduzidos pelo Espírito Santo. E os nossos caminhos serão mais assertivos, as nossas decisões serão mais assertivas. Mas é um fato, haverá batalhas naturais e espirituais na vida de um cristão. Assim como houve com Israel. Deus conduziu Israel diante dos reis. Não foi assim, Israel tropeçou no reis. Não. O versículo inicia, por fim, eu os trouxe à terra dos amorreus. É Deus falando. Né? Josué falando e falando como se fosse Deus ali na situação. Né? Por fim, eu os trouxe à terra dos amorreus. Quem trouxe é Deus. Então, Deus vai nos conduzir à frente de batalhas. Deus vai nos conduzir a situações difíceis. Porque como que a gente amadurece? Como que a gente vai saber se está pronto para essa batalha? Como que a gente vai experimentar vitórias no Senhor se nós não batalhamos? Só tem vitória quem batalha. De diferentes maneiras. Josafá, ele não precisou entrar em guerra, mas ele precisou buscar o Senhor. A batalha dele não foi contra o inimigo, foi contra si mesmo, de eu preciso ir buscar o Deus que eu sirvo, para que ele entre em favor da minha nação. Amém. E com louvor, com adoração, quando ele chegou no fronte da batalha, o próprio inimigo, o exército inimigo já tinha se autodestruído. Se juntaram 3 reinos, 2 eliminaram um, e depois um eliminou o outro. A hora que os israelitas chegaram na frente, né, os judeus, ali já era o reino dividido, o povo já tinha se autodestruído. Josafá ganhou uma batalha sem precisar empunhar a espada, mas ele precisou batalhar consigo mesmo, porque a gente vai entender as quedas dos grandes homens da Bíblia quando eles vão buscar a autossuficiência. Quando Davi caiu? Num período que os reis eram para ir para as guerras, Davi ficou no palácio. Quando Davi perdeu uma guerra? Quando Deus falou assim, não faça censo, sou eu que dou a vitória, não é pelo número de soldados no seu exército. O que Davi fez? Fez um censo, para ver o quão grandioso, o quão poderoso era o seu exército. E foi humilhado, e perdeu. Abraão tinha a promessa de um filho com Sara. Foi ter com a serva dele. E hoje nós temos, né, a descendência de Ismael contra a descendência de Israel. Os árabes contra, né, os israelitas, contra os judeus. Então, toda vez que o homem tomou para si uma responsabilidade que não lhe cabia, uma autoridade que não lhe era devida, ele caiu. Então, nós precisamos entender da onde vêm as nossas batalhas e como nós devemos agir segundo a direção de Deus, não segundo a nossa força. Né? Deus deixou claro, vocês venceram os exércitos dos inimigos, não por força, não foi por ar, foi porque eu coloquei ele nas mãos de vocês. Até porque quando você estuda a história de Israel, e a própria Bíblia vai falar, um povozinho, a menor das nações daquele ambiente.
e subjugou toda uma terra. Então a nossa força está em Deus, se nós o obedecermos. Porque toda vez que nós deixamos de obedecer a Deus, nós nos afastamos do poder de Deus em nosso favor. Né? A mão de Deus está estendida. Eu gosto do exemplo que a Mariana usa. A mão de Deus está estendida. Quando eu decido desobedecer, não é a mão de Deus que sai. Sou eu que saio debaixo da mão dele. Eu decido caminhar por caminhos que Deus não tem para mim. Então a gente precisa entender que no nosso caminho haverá batalhas espirituais, haverá batalhas naturais. E eu posso ser consumido por elas se eu não estiver em Deus. Se eu tentar com as minhas próprias forças, vai dar ruim. Seja natural, seja espiritual. Né? Você pode perder o controle com alguém por besteira. Ah, foi o inimigo. Foi? Ou você que não usou o domínio próprio? Você que tem Deus não conseguiu combater? Meio incoerente, né? Você está do lado do time que torce e perdeu? Você tem o recurso necessário para vencer na vida. E quando eu digo vencer na vida, é vencer a questão espiritual, vencer o dia mal em Deus. Não que você vai ter uma vida plena e tranquila. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Mas você vai ter poder em Deus para superar as aflições, para superar o dia mal. Só que você não consegue superar uma afronta no trabalho. Você não consegue superar uma puxada de orelha da sua liderança. Você não consegue ser confrontado. E a palavra vai falar que Deus corrige a quem ama. E a liderança institucionalizada por Deus também vai aplicar esse papel na igreja. Os líderes estão para corrigir, para que nós sejamos capacitados, exortados, consolados, para cumprir o propósito que Deus tem nas nossas vidas e o propósito maior, o propósito do reino, de alcançar almas. Mas precisa ser alinhado no meio do caminho, coisas precisam ser ajustadas. Mas daí a gente não quer ser confrontado, a gente não aceita uma correção, a gente não aceita, só eu estou certo. Então não entendi porque Deus colocou outro líder no seu lugar. Se você está certo, era você que devia estar sentado lá. Mas é um processo de amadurecimento. E às vezes você é um líder, Deus tem uma liderança para você, mas você precisa entender que a liderança sua é baseada em Deus. Então também você, como líder, vai ter que se submeter. Eu não posso sair fazendo o que eu quero. A pastora, o Valmir, tia Dete, a liderança da nossa igreja não pode sair sair fazendo o que quiser. Tem que ter direção de Deus, tem que ter aprovação da palavra. A gente não sai fazendo do jeito que quer. A gente busca em Deus. E se a gente age, com altivez, pela nossa vontade, e isso vai ferir o plano principal de Deus, nós seremos exortados, irmãos. Vocês têm visto o tanto de escândalos, o tanto de coisa que tem saído nas mídias. Por quê? A noiva precisa ser imaculada. Então as coisas precisam ser corrigidas. Pastores precisam se arrepender dos seus pecados. Mas há perdão para eles também. Há para todos. O pastor, ele é um líder humano, igual a qualquer um que está sentado embaixo. Com a diferença de que ele vai dar conta da dele e da vida dos outros. Do rebanho que Deus confiou. Mas ele também é um ser humano. Ele também é alguém que conflita com suas próprias emoções, com as próprias direções de Deus para si mesmo e para a sua igreja. Não é um processo fácil. Mas, se nós permanecemos em obediência, buscando a face do Senhor, nós viveremos coisas extraordinárias, assim como Israel viveu. Os reis mais poderosos, mais fortes, sendo subjugados pela mão de Israel. Nós, sem recursos, muitas vezes sem conhecimento, fazendo a diferença no meio de pessoas que teriam naturalmente muito mais capacidade de fazer ou resolver algo. Mas nós, por termos o Espírito Santo habitando em nós, a direção de Deus nas nossas vidas, nós vamos fazer a diferença. Independente do seu grau escolar, independente do quanto você trabalha, vai depender da sua disposição em servir a Deus. Vai depender do quanto você entrega o seu coração e a sua vida a Deus. Amém? Versículo 13. Eu lhes dei uma terra
que vocês não cultivaram. Ainda Josué capítulo 24, tá, gente? Eu lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, e cidades que não construíram. As cidades onde agora habitam, eu lhes dei vinhedo e olivais para alimentá-los, embora vocês não tenham plantado. E a gente vê nesse mesmo cenário de batalha, nesse mesmo cenário de provação que Israel passou, Deus vai falar: vocês moram em cidades que vocês não construíram. Vocês estão colhendo frutos que vocês não plantaram. Vocês estão tomando de um vinho que vocês não cultivaram a terra, não prepararam, não moeram a uva. Então nós também experimentamos a graça de Deus, né? Em meio às nossas batalhas. Quantas coisas Deus já nos abençoou e proveu sem que nós tivéssemos feito nada. Em Cristo somos chamados a lançar sementes, trabalhar, praticar boas obras, que são recompensadas pelo Senhor. Então não é assim também, eu vim para Cristo, eu vim para Deus e não preciso fazer nada, porque o que importa é a salvação. Na verdade, a fé em Cristo vai nos conduzir às boas obras. A palavra vai falar. Você é salvo pela fé no sacrifício de Cristo. Mas a partir do momento que você crê no sacrifício de Cristo, você entende que você tem obras a cumprir. A sua fé vai validar as suas obras, e as suas obras vai validar a sua fé. Né? Tiago vai falar, eu vou te provar a minha fé pelas minhas obras, porque a fé sem obras é morta. Então nós precisamos entender que, né, nós fomos chamados, quando chamados por Cristo, a fazer coisas, a lançar sementes, né, a pregar a palavra, a fazer coisas dentro da igreja. E elas serão recompensadas, mas nós vamos experimentar coisas que nós não plantamos, não cultivamos, não construímos, e pela graça e misericórdia de Deus a gente vai experimentar, né? Quantos aqui ganharam o que desejaram no seu íntimo, mas não podiam ter? Receberam um Pix sem remetente, ou um serviço prestado que justificasse esse valor na conta? Eu conheço pelo menos 2, irmãos. E aqui, irmãos que experimentaram desse favor de Deus, dessa graça, desse milagre. Quantos aqui moram em lugares que os seus trabalhos, moraram em lugares que os seus trabalhos não poderiam sustentar? Viveram experiências profissionais em que as empresas ou clientes te chamaram sem qualquer currículo ou divulgação do seu trabalho? Então nós experimentamos em Deus também coisas que nós não semeamos, que nós não construímos. A Mariana sempre conta o testemunho dela. A empresa ligou, falou: estou com o seu currículo aqui. Fazia 3 anos que a Mariana não mandava currículo. Não, achei aqui. Achou por meio de quem? Por Deus. Porque Deus já tinha usado o servo dele para falar: vão te ligar. E aí? A Mariana mandou currículo? Não. Mas Deus, por graça, por misericórdia, fez a empresa ligar. Estou com o seu currículo, vem aqui fazer a entrevista. E saiu empregada no mesmo dia, para a glória de Deus. Achando que nunca mais voltaria, já estava até, né, meio aceitando essa condição. A tia Dete estava junto, a tia Dete foi levar ela na entrevista. Ficou 4 horas dentro do carro esperando, já estava preocupado. Aconteceu alguma coisa, a Mariana mandou alguma mensagem. Uma pessoa entra com uma entrevista que é para ser rápida, pronta para dizer que não vai entrar, e aí sai empregada. Né? Então, eu conheço 2 irmãos, né, que foram agraciados por Deus com Pix sem repetente. Tenho a minha esposa, né, que viveu essa proposta de emprego. Conheço outro irmão também que o emprego vai bater na porta da casa dele, ele não divulga, o local de trabalho dele não é acessível, não é fácil, mas Deus leva clientes lá. As pessoas ligam para saber: nossa, como faz para chegar? Você não vem aqui trabalhar para mim e faz um serviço aqui? Como que eu vivo de um trabalho que eu não divulgo? Porque Deus divulgou. Como que eu sou chamado para uma entrevista de um currículo que eu não enviei? Porque Deus enviou. Como eu moro num lugar que, pelas minhas finanças, eu não conseguiria sustentar? Porque Deus falou: vai, e vai acontecer assim, e vai ser esse o valor, e vai dar certo. E Deus tem sustentado. Então nós temos provado graça do Senhor no meio das nossas batalhas, no meio das nossas provações. E a graça é algo que nós não fizemos algo para obter, né, esse favor. Foi dado de graça, Deus deu porque Ele quis.
Não foi uma boa obra que eu fiz em Cristo e Deus decidiu me retribuir. Não. Deus decidiu me abençoar. Então, Salmos 127 vai dizer, 127:2 vai dizer, Deus cuida dos seus amados enquanto dorme. Ou seja, enquanto não estão produzindo. Israel experimentou de terras que não cultivaram, de cidades que não construíram. Alguns de nós já experimentou. Mas todos vão ter a oportunidade de experimentar coisas em Deus que não fizeram nada para obtê-las. Eu sou próximo no meu trabalho, mas você trabalha de noite virado. Comecei ontem. Fechei um contrato excelente. Olha só, glória a Deus. O que você fez? Cara, não fiz nada. Graça e misericórdia de Deus. Favores que Deus vai nos fazer porque Ele quer, porque Ele nos ama. Porque Ele tem prazer em abençoar. E Ele abençoa os seus amados enquanto dorme. Versículo 14 e 15. E aqui nós vemos Josué trazendo um convite a um posicionamento. E é isso que, assim, é o que a gente tem conversado bastante em casa os últimos dias. E creio que na direção de Deus, de compartilhar com vocês. Versículo 14. Portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que os seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates no Egito. Ou seja, ali Josué está falando que tem coisa ainda do seu passado, né? No caso aqui, passado Israel, que ainda está acompanhando uma nova vida. E isso vai ser um impedimento para esse avanço, para essa nova plenitude de vida em Deus. Nós também precisamos avaliar o que dos nossos antepassados, o que do nosso passado nós temos carregado na nossa vida, que como nova criatura em Cristo nós já deveríamos ter abandonado, já deveríamos ter deixado, né? Final do versículo 14. Sirvam somente o Senhor. 15. Mas, se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais os seus antepassados serviam além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus, cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? Josué convida o povo a abandonar de vez o passado e a tomar um posicionamento. E a chave deste posicionamento está na declaração de Josué, no final do versículo 15. Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. E algo que a gente discutiu em casa bastante, né, sobre a verdadeira compreensão desse texto. Né? A gente ouviu por muito tempo, né, a expressão de eu e minha casa serviremos ao Senhor como se fosse uma promessa de Deus. Mas isso está errado. Isso foi uma posição que Josué tomou com Deus. É nossa decisão. Então, não é Deus que tem que fazer a sua família servir a Ele. É nós que temos que nos comprometer a guiar a nossa casa no caminho de Deus. Então, não é Deus prometeu que a sua família vai servir ao Senhor. Não, Josué declarou isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o que as pessoas ao redor estejam fazendo. Eu declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É um posicionamento, não é uma promessa do Senhor. E às vezes as pessoas ficam esperando, não, Deus falou que eu e a minha casa vamos servir a Ele. Não. Josué declarou que ele e a casa dele serviriam a Deus. Deus vai fazer aquilo que é necessário para te auxiliar nesse processo de condução da sua casa, para que a sua casa sirva a Ele. Mas isso é uma responsabilidade nossa. É nós que devemos guiar a nossa casa nos caminhos de Deus. Isso não é uma promessa de Deus, isso é uma responsabilidade do homem. E Josué tomou para si essa responsabilidade. Ele dá uma direção clara. Vocês viram tudo que Deus fez, né? E esse é o chamado. O que Deus já fez na minha vida? Essa é a reflexão que a gente tem feito até agora. Deus me resgatou. Durante o resgate, Deus já me cercou de situações que o inimigo não pudesse usar contra a minha vida, mas num processo de provação e amadurecimento, eu enfrentei batalhas para continuar no caminho de Deus. Nessas batalhas eu ainda experimentei da graça do Senhor de
viver coisas que eu não fiz, não me comprometi ou fiz jus para recebê-las, mas ainda assim eu recebi. Então Josué vem fazendo toda essa leitura com a direção de Deus, né? Toda essa avaliação do povo de Israel, para falar, então sirvam a Deus. Deus já fez tudo por vocês. Mas, vocês vão voltar para o passado? Vocês vão adquirir novas práticas erradas, né? Porque daí ele está falando dos reis, dos amorreus na terra, que eles já estão. Ou seja, vocês vão servir os deuses do Egito, vocês vão voltar às velhas práticas que vocês conhecem, ou vocês vão assumir novas práticas erradas, práticas do ambiente que você está inserido, no trabalho, nos amigos, na escola. Mas Josué declara, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu quero que você identifique em você, na sua casa, o quanto você está comprometido com esse posicionamento. Porque é isso que a palavra está nos chamando hoje, a tomar um posicionamento. Eu recebi a Cristo como meu Senhor, então eu vou me posicionar a ser seu servo, a conduzir a minha casa segundo os caminhos de Deus. Mas eu quero fazer algumas reflexões, para que você possa, assim como eu também, né, faço, identificar o quão comprometido eu estou com esse posicionamento que quando eu aceitei a Cristo eu declarei, né, diante de Deus e diante das testemunhas com o batismo. Amém? Aos casais. Quantas vezes durante uma refeição ou uma pausa no sofá, vocês debateram, conversaram sobre algum trecho, teoria ou entendimento sobre algo das Escrituras? Exemplo. Essa conversa sobre o entendimento correto daquilo que Josué declara, e não de como é uma promessa, foi a Mariana me trouxe num café da manhã. Nós conversando ali, e constantemente, para a graça de Deus, nós conseguimos tomar café juntos. Então, a gente tem muito tempo de conversa, de Bíblia, de debate, de teoria, da minha visão, da visão dela, daquilo que a gente alinha, daquilo que a gente pensa de maneira diferente. A parte do nosso comprometimento em a nossa casa servir a Deus, a nossa família servir a Deus, é conhecer as Escrituras. E o quanto as Escrituras estão inseridas no meu contexto familiar. Então, aos casais, quanto tempo você gasta com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu marido, falando da palavra? Seja no café da manhã, seja na hora do almoço, seja no intervalo no meio da tarde no sofá, seja um pouco antes de dormir. Agora, diz que serve a Deus, que a sua casa vai servir a Deus, mas não tem a menção das Escrituras dentro da sua casa, entre um casal? Como que um casal conduz alguém, né, no caso os filhos, ao caminho do Senhor? Então precisamos refletir como casais. Quanto tempo nós temos dedicado de conversas maduras, né, de teorias. Eu e a Mariana, de teoria a gente fala bastante. De ponto de visão, de entendimento, daquilo que Deus falou comigo na palavra, daquilo que Deus falou com ela na palavra, às vezes no mesmo versículo, às vezes em outro texto. E nós temos aproveitado cada vez mais este momento, e Deus tem nos dado cada vez mais oportunidade. Aos maridos, quantas vezes vocês instruíram seus lares e a importância de um momento de leitura bíblica, oração e jejum para suas esposas e filhos? Não é só você praticar, mas se é você e a sua casa que vai servir, os hábitos da sua casa têm que ser os mesmos que os seus. E aí já há uma denúncia. Se você não está falando que tem que ler a Bíblia, se você não está falando que tem que orar, se você não está falando sobre jejum, será que você mesmo está praticando? Como nós, maridos, temos nos portado dentro dos nossos lares? Temos instruído a nossa família realmente? Nos comprometido com esse propósito, com esse posicionamento de eu e a minha casa serviremos a Deus? Ou você só fala sobre as dificuldades do seu trabalho? As esposas agora ri. O marido chega e só reclama do serviço. É do funcionário, do companheiro, do patrão. Tem para cima e tem para baixo. Porque, nossa, me fecharam no trânsito. Tá, e as Escrituras? E no meio dessa vida corrida? E Deus? No meio da sua vida corrida? Como que você tem usado para instruir a sua casa?
na leitura bíblica. A gente, né, com muito esforço, trabalha bastante com as questões com as crianças. Ó, agora é hora de ler a Bíblia. Não, mas eu estou assistindo filme. Agora é hora de ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. O Theo tá dormindo com a Bíblia dele embaixo do braço ali. Ó. E lê, irmãos. E lê porque ele conta as coisas que ele lê. Ele conta os textos. Então não é um negócio assim que, tá lá fingindo. Não, ele lê porque ele comenta, vem perguntar. Mas ele faz isso porque ele vê essa aplicação minha e da Mariana dentro de casa. De leitura, de oração, de debate das Escrituras, do entendimento como funciona uma organização eclesiástica, como funciona a igreja. Que é fácil, chega aqui na quarta, chega no domingo, amém, aleluia, vamos embora e acabou. E para funcionar, para fazer isso aqui rodar, né? Nós contamos com a bênção de Deus, mas nós temos responsabilidades a cumprir. Nós temos compromissos, né? Então, maridos precisam trazer responsabilidades para si de instruir o seu lar. Nas escrituras, na busca, nas práticas, nas disciplinas espirituais. E as esposas, vocês também não estão de fora não, gente. Quantas vezes você compartilhou algo que o Espírito Santo te deu de entendimento nas Escrituras, ou até mesmo permitiu experimentar algo que, ao mesmo tempo que foi proveitoso para você, serviu para capacitar, para edificar, para consolar, para fortalecer o seu marido? Quantas vezes o seu marido chegou em casa e você falou, nossa, amor, li um negócio aqui nas Escrituras, você já chegou, reparou no detalhe desse texto? Já viu isso aqui? O que você acha? Graças a Deus, hoje nós vivemos isso em casa. Às vezes eu estou lá e falo, nossa, vi um negócio aqui, ela o quê? A Maria já pergunta, o quê? Falou, tal texto, tal isso aqui. A Mariana, de modo igual. Então também não é só o marido vai instruir, mas a mulher também tem que ajudar, é auxiliadora. Então o que você tem para compartilhar com o seu marido que você está vivendo em Deus, que pode fortalecer ele no momento que você não sabe que ele está enfrentando, mas ele sabe, e ele precisa. E às vezes ele pode ser edificado pela sua vida, edificado pela palavra que Deus tem ministrado no seu coração, mas você se calou. Se é que você está lendo a Bíblia, se é que você está experimentando do Espírito Santo. Ou você só sabe pedir e reclamar, tornando a casa um lugar que ele não quer voltar? Parece um absurdo, mas tem maridos que, se ele pudesse, ele dormia no trabalho. Porque chegar em casa é um caos, é um problema. A mulher não tem uma notícia boa, não tem algo que edifica, é só problema. É a tola de Provérbios que vai destruir o lar com as próprias mãos. O cara saiu para matar o leão, mas o Golias está sentado na sala. O cara chegou cansado da batalha com o leão, mas o Golias está sentado na sala e a funda e as pedrinhas ficou lá com o leão. Então a mulher tem um papel importante no relacionamento. A esposa tem um papel importante no relacionamento. Buscar a Deus em favor da sua família, em favor do seu marido. Ser realmente uma auxiliadora. Porque senão, como que o nosso lar está sendo edificado? Como nós estamos verdadeiramente nos comprometendo a nossa casa e a nós mesmos a servir a Deus? E por último, aos pais, os filhos eu vou deixar passar batido nessa, porque vocês ainda estão para ser instruídos, embora a instrução dos pais deva refletir na vida de vocês. Mas aos pais, quanto da sua vida relacional com Deus e as suas Escrituras, seus filhos conhecem e podem testemunhar a seu favor? Ou quantas vezes eles te buscam para entender algo sobre a Bíblia ou sobre a vida? Como pais, o quanto o seu filho tem buscado em você aprender de Deus? A gente vê na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, o Deus do meu pai, o Deus do meu avô. Por quê? Eram pessoas que não conheciam, e a partir do momento que conhecem, vão mencionar. O meu Deus, Isaac mesmo, Jacó mesmo vai falar isso, o Deus do meu pai Abraão. Né? Jacó vai falar, o Deus do meu pai Isaac e do meu avô Abraão. Ainda não era dele, porque ele não conhecia. E é nossa responsabilidade ensinar a criança no caminho. Mas o quanto da sua vida, da sua relação com Deus, os seus filhos conhecem e podem testemunhar a seu favor? Como, não, meu pai lê a Bíblia. Não, meu pai ora. Não, meu pai jejua. Não, minha mãe ora.
Nossa, meu pai e minha mãe tem dia lá que eu acho que eles não vão nem fazer nada, porque é o dia inteiro falando da Bíblia. Nossa, estava com uma dúvida, pai, como que faz aqui? Cheguei nesse texto aqui e agora? 7 dias literais? Gênesis? Nossa, e os dinossauros, cadê? Quem que era o Leviatã no livro de Jó? Quantos seus filhos têm buscado em você, né, uma referência de Deus? Então, nossa casa só vai servir a Deus quando essas coisas estiverem funcionando. Quando as escrituras fizerem parte da nossa rotina. Quando o nosso tempo com Deus seja um reflexo do nosso tempo com o próximo. Porque se eu estou com o próximo, eu estou falando de Deus. E se eu estou com Deus, eu estou intercedendo pelo próximo. Se eu estou com Deus, eu estou instruindo os meus filhos para que eles venham cumprir aquilo que Deus os chamou. Então, né, os versículos seguintes de Josué 24, vai ser Josué falando para o povo. Então, o povo declarando para Josué, não, a gente reconhece, viveu isso, viveu aquilo e tudo mais. Então a gente vai servir a Deus. E aí eu quero encerrar, do mesmo jeito que Josué encerra, né? Fazendo esse, não mais fazendo o convite, porque o convite já foi feito, mas eu quero deixando algo mais forte, mais profundo no coração de vocês. No versículo 27, eu quero que vocês pensem assim, quando falar Josué, é Tiago. Quando fala pedra, é púlpito. Amém? Então eu vou ler o 27 e o 28. Então Josué, Tiago, disse a todo o povo, a cada um de vocês aqui, esta pedra, este púlpito, ouviu tudo o que o Senhor nos disse. E ela será testemunha contra vocês e contra mim também, se não cumprirem o que prometerem a Deus. Então Josué se despediu de todo o povo e cada um voltou para sua casa. Amém? E eu quero encerrar a mensagem assim, que este púlpito, essa conversa, esse entendimento do que Deus já fez nas nossas vidas, seja com 1 mês de conversão, seja com 20 anos de conversão, Deus já fez nas nossas vidas. E Ele tem muito mais para fazer conforme nós nos relacionamos. Mas se nós decidimos hoje por Deus, este púlpito, cada vida aqui foi uma testemunha contra outra vida, em favor, né, ou contra, porque você pode ser uma testemunha positiva. Falou que ia ler a Bíblia e começou a ler a Bíblia em casa. Uma vez a gente estava na escola, aqui na Forja, o Gui compartilhou um negócio aqui com a gente, aí eu falei, pô, era bom trazer o André aqui para dar uma aula para nós, né? Ele falou, foi isso? Não. Ah, papai, mas Jesus não ia querer que fosse assim, né? Eu falei, pois é, né? Até ele sabe que Jesus ia querer, e nós aqui pensando se pode ou não. Então é isso. Os nossos filhos vão dar testemunho de quem nós somos verdadeiramente em Cristo. E não dá para enganar em casa, irmão. Você pode enganar aqui dentro, mas em casa não. E esse púlpito, cada vida aqui foi testemunha daquilo que você se comprometeu hoje, ao ouvir as Escrituras, a reconhecer aquilo que Deus já fez na sua vida. Amém? Então que nós possamos realmente caminhar. E você está livre para voltar para sua casa, para sua terra, como disse Josué ao povo de Israel. Amém? Deus abençoe a todos, agradeço a oportunidade.